quais são os 4 grandes problemas que nós psicólogos enfrentamos ao tratar pessoas com demandas graves, com demandas com risco de suicídio, depressão grave, transtorno depressivo maior, com comorbidades. Quais são esses 4 problemas? Hoje a gente vai identificar quais são esses 4 problemas e vamos pensar em possíveis soluções para que a gente ultrapasse esses problemas. Gente, os pontos que eu vou citar aqui são pontos relatados não só pela OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela já mostrou quais são as maiores dificuldades dos profissionais de psicologia e da área da saúde de modo geral a lidar com a depressão. E alguns pontos são de pesquisas do nosso próprio projeto. Vamos lá. Primeiro ponto. É um ponto, gente, que o nosso projeto ele concorda mais totalmente com a Organização Mundial da Saúde e na prática a gente vê isso com muita clareza, que é uma das temáticas que a gente se aprofunda dentro do nosso projeto para que a gente possa ajudar psicólogos na prática, ajudarem mais pessoas com depressão, que é a falta de entendimento ou a falta de fazer e saber fazer um diagnóstico da depressão. Gente, pasmem, diagnóstico é para todo profissional de psicologia, independente da abordagem. Algumas pessoas falam assim, não, eu sou psicanalista, eu sou existencial humanista, eu não faço diagnóstico, né? O seu processo terapêutico, no processo terapêutico, sim, você não vai se utilizar desse diagnóstico no seu processo terapêutico porque você tem uma visão analítica, você vai ter a sua análise dentro do processo terapêutico. Porém, no escopo de trabalho do psicólogo, o diagnóstico ele é extremamente importante para qualquer abordagem. Por quê? Vocês já pararam para pensar? Não sei se vocês já passaram aqui, se você é de uma linha menos comportamental ou não comportamental, mais analítica. Se vocês já passaram por um paciente que ele está com crises graves, crises às vezes psicóticas, crises... E não tá fazendo nenhum tipo de tratamento, ele chegou até você. Tá com muitas crises, tá com muita... Só que você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo e você tá ali seguindo o seu processo terapêutico correto, né? Dentro da sua abordagem. Você tá tentando interpretar e entender o processo psíquico dessa pessoa, né? Ela tá ali numa associação livre, ela tá ali, ok. Só que ela sai do consultório e tenta suicídio. Gente, eu vejo isso muito, tá? Como vocês sabem, eu sou coordenadora do projeto Alguém com Depressão e supervisiono profissionais, né? E por muitos anos antes da gente ter o nosso projeto Alguém com Depressão para psicólogos, eu já fazia isso. E é muito importante a gente entender que quando isso acontece é porque alguma coisa não está encaixando. A pessoa está fazendo um processo terapêutico correto. E por quê? O que aconteceu? Gente, quando a gente pega demandas graves com riscos de suicídio, é importante a gente fazer um diagnóstico desses riscos. É importante a gente fazer um diagnóstico clínico de que tipo de transtorno. Lembrando que a psicologia ela tem diversas abordagens, diversos olhares clínicos. Esse olhar clínico do diagnóstico ele vai servir para qualquer psicólogo. Não para que ele se utilize dentro do processo terapêutico, mas para que ele possa solucionar algumas questões práticas dentro de alguns protocolos da área da saúde. Aí sim ele iniciar um processo terapêutico com essa pessoa conscientemente conseguindo iniciar um processo terapêutico. Sem o diagnóstico isso não é possível. E isso há muita confusão até hoje. E a falta desse diagnóstico, desses sintomas, o diagnóstico passa por alguns processos importantes. Processo de identificação de sintoma, identificação de causas, identificação de fatores, né? Ou seja, tem critérios aí, critérios de tempo, critérios de quantidade também de sintomas. Tem o olhar clínico do psicólogo. Então é muito importante que esse psicólogo, independente da abordagem, quando pega uma demanda muito grave, faça um diagnóstico. Não para se utilizar do resultado do diagnóstico dentro do processo terapêutico, se ele tem uma terapia analítica, psicanalítica, né, existencial humanista. Ele não vai se utilizar desse diagnóstico porque o trabalho dele foca em outras questões.
ou questões do inconsciente, ou questões filosóficas até, sentido da vida, perceptivas, ou seja, são outros tipos de formas de trabalhar esse diagnóstico. A TCC ela vai trabalhar mais com os sintomas, né? Para a TCC é mais comum fazer o diagnóstico, mas as outras abordagens elas têm pecado em não fazer, por quê? Porque é nesse momento que você vai fazer os encaminhamentos e as orientações práticas para o familiar. Se você não faz isso, é aquele processo terapêutico onde você fala, trabalha e o paciente parece que só piora. Porque, na verdade, ele está num nível emergencial. Ele não está no nível terapêutico. Ele não vai entrar no processo terapêutico assim. Então, para você tirar ele desse nível emergencial, desse nível de risco, você precisa fazer um diagnóstico. Segundo ponto, que está ligado, inclusive, a esse primeiro ponto. Falta de empoderamento profissional. Falta de empoderamento profissional é não saber lidar com as suas questões profissionais. Não sabe quais são suas atribuições. Uma delas é o diagnóstico que a gente está falando, né? Muitos profissionais da área de psicologia pensam que o diagnóstico é feito apenas pelo médico. Muitos médicos pensam isso, né? Mas eles não são obrigados a saber e se empoderar sobre a nossa profissão. A gente precisa saber e educar a sociedade, educar as outras profissões que estão ali interligadas à nossa, né, para que a gente possa se empoderar sobre esse diagnóstico, né, e se empoderar da nossa profissão, das nossas atribuições. Se a gente se empodera das nossas atribuições, a gente tem muito mais escopo de trabalho, tem muito mais material para trabalhar. Senão a gente fica limitado. Se eu não posso fazer um diagnóstico, o diagnóstico que chegar a mim pode estar errado, eu vou trabalhar em cima daquele diagnóstico. E aí, qual o resultado que vai ter disso? Se eu não tiver autonomia de fazer o meu próprio diagnóstico, entendendo que o diagnóstico do processo terapêutico, da terapia, ele vai além. É um diagnóstico extremamente aprofundado. Eu acho, inclusive, que o profissional de psicologia é o profissional mais capacitado a fazer um psicodiagnóstico. Vamos para o terceiro ponto? Gente, o terceiro ponto é a falta de empoderamento financeiro. Pasmem, gente. Psicólogo desempoderado financeiramente tem maior dificuldade em ajudar pessoas com demandas graves com risco de suicídio. E por que isso acontece, gente? Da onde vem essa explicação? Eu passei por isso também, sei na pele como é que é isso. Gente, se a gente não tem empoderamento financeiro, a gente vai ter dificuldade, claro, de cobrar, inclusive de se colocar diante de um familiar pagante, de uma pessoa que está cobrando coisas de você que não faz parte do seu trabalho. Você vai ter dificuldade de ampliar o seu nível de conhecimento, porque você vai ter dificuldade de fazer um curso, você vai ter dificuldade de fazer especializações, de comprar material, de comprar livro, gente. Eu não estou falando do profissional que tem um marido que tem dinheiro, que ganha bem, né? Agora, como psicólogo, não ganha, e muitas vezes é desvalorizado, às vezes, pelo parceiro, porque é uma profissão que ele julga não dar dinheiro, né? Isso eu encontro muito e recebo muito esses relatos, viu? Outra coisa também, a própria sociedade mesmo, né? Desvaloriza. A primeira coisa que a pessoa pergunta para você quando quer marcar uma consulta, quanto que é a consulta? Ah, é consulta popular? Né? É a primeira coisa, gente, que acontece. Só que um profissional que trabalha com uma demanda grave, como a depressão, no âmbito particular, e ele faz consulta popular, ele faz consulta que não vai fazer com que ele possa ter estrutura. Você sabe, gente, poxa, mas vou ajudar a gente tem várias formas de ajudar, inclusive se associando a instituições que fazem trabalhos voluntários. Ali sim a gente pode se associar, segundo o nosso Conselho Federal de Psicologia. Quarto ponto, empoderamento pessoal. Gente, empoderamento pessoal é extremamente importante. Tem gente que fala assim, mas psicólogo tem problema também. Claro que tem. Todo psicólogo tem problema. Mas psicólogo tem problema, psicólogo pode atender mesmo tendo um transtorno mental? Pode sim. Agora, se esses problemas estão latentes e o profissional não está empoderado para lidar com seus próprios problemas, gente, nós psicólogos, o que a gente vê, né, nos nossos pacientes diante dos seus problemas? Pessoas em sofrimento sofrem, mas também fazem sofrer muitas vezes, viu?
sofrem. Às vezes aquela pessoa que dá fora nos outros, que tá brava, a gente sabe que aquela pessoa tá com algum tipo de dor. Pessoa feliz, pessoa que tá bem, tá leve, ela não dá esporro em ninguém, ela não maltrata ninguém, né? A gente sabe que essas pessoas também estão com problemas. Então, um psicólogo que está com demandas muito latentes, ele também precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda também para lidar com a sua problemática, porque senão ele não vai ter paciência, ele não vai ter cabeça para lidar com questões tão graves e tão problemáticas de outras pessoas. É muito complicado. Nós somos seres humanos, simples assim. Nós somos seres humanos e também precisamos de ajuda. E outra, processo terapêutico para o psicólogo deveria ser, sinceridade, gente, deveria ser obrigatório na nossa faculdade. Eu dou a mão à palmatória para as especializações em psicanálise, porque as especializações em psicanálise, elas têm como parte desse programa eles fazerem a sua própria análise, a sua autoanálise. Isso é extremamente importante para qualquer terapeuta, né? Então o psicólogo ele precisaria sim estar num processo de desenvolvimento, num processo de autoconhecimento. Porque se a gente não conhece nossos próprios processos, a gente vai ter dificuldade de entender e trabalhar os processos das outras pessoas. Tchau, gente. Beijinho.